disponibilizar em tempo para a gente começar aqui com essa questão de o segundo capítulo dessa saga de Jó. Vamos, todos vocês, obrigado. Ontem ela me mandou uma mensagem falando assim: eu terminei de assistir, então estamos tudo ao dia. Minha querida Ana, tudo bem? Como você está? Oi, tudo bem? Ana está se unindo a nós desde Denver, está fazendo questões de viajar até lá para cuidar do nosso povo lá no Pátio. Muito bom. Ana, eu te apresento a Fran e a irmã Dri e a Meg, que está... Olá, meninas. Prazer. Olha, eu gostaria de agradecer vocês, porque eu convido homens, se ninguém quer fazer parte do negócio, eu não sei o que eu tenho que estava não dando certo com isso, mas vai mudar, não importa. Muito bom, muito bom. Vamos ver se tem mais alguém. Fala que vai ter churrasco. Vou falar. Boa ideia. Muito bom. Vamos. Acho que é só nós mesmo. Cadê você? Muito bom. Vamos começar. Então, vamos recapitular um pouco tudo que teve a ver a semana passada com respeito a Jó. Jó tem muitas camadas, tem muitas perguntas a ser feitas, tem muitas situações interessantes que têm a ver com como que Jó apresenta a jornada de receber uma resposta. Primeiro, eu gostaria de fazer um exercício de intuição, de nos perguntarmos para nós mesmos com a maior honestidade: quando eu faço oração a Deus, como que eu me comporto perante Ele? Faço questão de pedir como se fosse uma criança. Uma criança que se aproxima ao pai porque está querendo alguma coisa. Ou simplesmente tenho desabafos, falo de tudo, falo de nada, até esqueço de pedir. Não tenho uma resposta certa. Na verdade, são jornadas diferentes de nosso relacionamento com Deus. Como que eu percebo a obediência? A obediência sempre me traz felicidade. Eu tenho momentos na obediência que as coisas ficam complicadas demais. Até onde eu sinto que minha fé é incompleta? E o que entendo de fé ser incompleta? Que falta mais ação? Eu preciso ação sempre para poder ter os resultados que eu preciso? Até quanto eu fico obcecada com a ideia de que se eu não faço a minha parte, as coisas não acontecem. Esse princípio de ação é enfatizado demais na nossa cultura e sentimos que se não vamos atrás de alguma coisa, não acontece. Tanto na família como em nossas próprias metas. Mas será que sempre é assim? Ou será que às vezes as coisas vêm naturalmente? Será que eu preciso escavar muito para poder achar problema? Ou os problemas vêm naturalmente? Eu gostaria que viessem tão naturalmente assim as minhas bênçãos, não problemas. Como que seria uma fé infantil? Como que seria uma fé madura? São perguntas muito importantes, porque eu gostaria de, então, acrescentar como que seria uma fé relacionada à minha situação de vida. Então, se eu for perguntar, qual que seria a forma mais fácil de identificar que uma pessoa é um eterno adolescente? Um eterno adolescente é aquela pessoa que tem muitas características, independente da idade, de adolescentes. Mas para poder definir o que é um eterno adolescente, eu precisaria entender o que é um adolescente em si. O que seria um eterno adolescente? Vamos definir primeiro o que é um adolescente para poder depois definir como que seria uma fé adolescente e a diferença de uma fé infantil. São pontos de referência, não são necessariamente verdades absolutas. São pontos de referência para entendermos que a fé também precisa de desenvolvimento. E como que Jó, então, tenta responder essa questão da fé? Bom, então, sinto medo de me queixar com Deus,
Sinto medo de xingar até na minha oração com Deus. Sinto medo de explicar a, a situação só do meu lado. Eu tento ser o mais justo possível com ele. Não tem resposta certa. Eu simplesmente estou fazendo perguntas retóricas aqui. Bom, então, vamos, após dessa pequena conversa, nós vamos trazer esses pontos só para vocês me iluminarem. Vocês estão aqui para me educar, eu não estou aqui fazendo palestra para vocês, não. É só preciso de ouvir o seu ponto de vista segundo a jornada que vocês têm. E dali vamos começar com os últimos dois amigos de Jó. Mas gostaria de enfatizar mais em Eliú, porque é fantástico. Zofar é simplesinho, mas Eliú é verdadeiramente importante para entendermos um pouco mais sobre Jó. Tá? Então vamos fazer o seguinte, desculpa, eu sei que vocês não gostariam de interagir umas com as outras, provavelmente, mas vou forçar vocês a sair da zona de conforto. Vou dividir vocês, vai aparecer uma alertinha assim, e é só apertar. E essa pergunta, como que eu sei que uma pessoa é um eterno adolescente? Vou fazer essa pergunta. Esqueça de fé. Não vamos definir aquilo. Como que eu sei que uma pessoa é um eterno adolescente? Tá? Então, e dali eu vou poder derivar outras comparações e analogias com aquilo. 3, 2, 1. Passou 6 minutinhos e depois a gente volta.
sequestradas de volta. Obrigado por terem conversado vocês umas com as outras. Olha, eu tive a chance de ouvir vocês e eu acho que temos uma noção do que seria um adolescente em si. Vocês falaram que dramática. Vocês concordam que o adolescente é dramático ou discordam? Não? Dramático. Inconsistente. Vocês podem desativar o microfone se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Inconsistente. Concordam que o adolescente inconsistente? Sim. Levado com as emoções principalmente. Muito bom. E desencantado em muitas coisas também. Ou seja, que já começa a se questionar com mais insolência, por se dizer assim, com mais sentimento de injustiça que quando era infantil. Muito bom. Mais alguma coisa? Mais alguma característica de adolescentes que vocês tenham concluído? Rebelde, né? Adolescente é rebelde. Rebelde. Uhum. Carece de perspectiva e não consegue enxergar além da periferia das suas próprias necessidades. Sempre acha que está certo, o dono da razão. Muito bom. Quem não foi adolescente, né? Mas a gente esquece. O tema de Jó é um tema de desenvolvimento de fé. Não que aconteça com ele, mas nos faz enxergar como que seria uma fé que não é infantil. A pergunta principal do que seria uma fé infantil seria: o que Deus fará por mim? Ou seja, é um relacionamento real. A grande diferença é que a confiança é real, mas está conectada fortemente com os resultados. Ou seja, a típica forma de se manifestar uma fé infantil seria: se obedecer, Deus me protegerá; se orar, Deus resolverá; se eu for justo, as coisas darão certo; Deus recompensa os bons e corrige os maus. Não é errado. É uma face. Uma face que delinha certas dificuldades também. Ou seja, que a fé infantil confia porque vê a mão de Deus nas bênçãos. Totalmente. Mas uma fé adolescente, então, faz uma pergunta diferente. Diz: e se as coisas não funcionarem como me disseram? Começa um sentimento de realização nas coisas que gosta de fazer, mas o dever em si fica questionável. Então, aí, quando muitas pessoas se sentem inconfortáveis, porque é uma faceta que parece como se fosse dúvida, mas não é. Realmente é crescimento. Começa a se desenvolver. Então, pode fazer perguntas que normalmente não faria um infante. Por que o justo sofre? Por que minha oração não foi respondida? Por que realmente Deus ouve algumas pessoas e não outras parecesse? Será que ele me ouve? E se eu estiver errado? E temos exemplos de Jó exatamente em Jó 3. Nós vamos analisar na nossa seguinte aula, na reunião, workshop, como vocês quiserem chamar, como que Jó, então, pendula nesses aspectos, que é fantástico. Então, uma fé adolescente, nesse sentido, descobre que Deus é mais complexo do que imaginava. Mas, ainda assim, é uma forma de expressar sentimentos sem freios, literalmente. E também uma parte maravilhosa da fé adolescente é que não se conforma com respostas superficiais. Porém, pode se tornar mais cínico nas formas em se relacionar com Deus. Pode ser confuso e, às vezes, pode ser muito mais forte o sentimento de que se gosta muito de uma parte de Deus, aquele rapaz ou aquela fé adolescente vai ser notável. Quando não gosta de uma coisa, também vai deixar bem claro que não gosta daquilo. Mas uma fé amadurecida, como que seria? A pergunta principal seria: como continuo me relacionando com Deus, mesmo sem entender? Então, uma fé amadurecida para o crente tem realmente um foco diferente, porque entende que vai ter poucas respostas, mas as respostas não são necessariamente o que motiva
a ter um relacionamento com Deus. Pelo contrário, entende uma fé amadurecida que nem tudo tem explicação, que nem toda obediência gera recompensa imediata, que nem todo sofrimento é punição. Deus continua sendo Deus mesmo quando a gente não compreende, mas ainda assim a jornada de descobrimento é a que enche o coração. Então não exige resultados, simplesmente pede constância. A fé não remove o ressentimento, se mantém durante o ressentimento dentro do relacionamento, mas aos poucos a processa conforme as conversações se tornam mais reais e mais honestas. Então, a fé amadurecida é uma das pouquíssimas formas de fé que conseguimos enxergar em seres, em nossos irmãos e irmãs, porque a fé infantil é Deus existe para me ajudar. A fé adolescente, tenho dúvidas sobre como Deus está agindo. Uma fé amadurecida, então, diz, continuarei caminhando com Deus, mesmo quando não consigo explicar sua forma de agir. A fé infantil procura bênçãos, a fé adolescente procura respostas, a fé amadurecida simplesmente procura o relacionamento com Deus. Então, vamos entender como que os amigos de Jó apresentam a fé deles. Falamos de Elifaz, que os 3 amigos insinuam para Jó que ele está pecando e ele não fala. E se ele arrumar seu pecado, Deus se abençoar mesmo. E qual que é a forma de acreditar? Bom, Elifaz diz, Deus é justo, eu recebi revelações pessoais, porém, se você sofre é porque alguma coisa está errada. É quase que lhe dizer que eu recebi uma revelação de não beber Coca-Cola, e porém quem beber está pecando, em segredo, né? Então, não é bem assim. Humildade já diz, a tradição é diferente. Se você voltar cedo da missão, é que você pecou de alguma forma, você não foi corajoso. É verdade? Não é verdade, mas já o sentimento já julga, já diz. Você voltou cedo, e não se junta com ele, etc, etc, etc. Quem são os cidadãos de segunda classe? Quem é divorciado, vai lá saber se presta ou não. Mas melhor se junta com os que são fortes. Só me junto com quem é líder, só me junto com quem é filho de 70, etc, etc, etc. Essas são as condições que humildade diz. Está ali por alguma coisa. Está ali porque é assim que tem que ser, senão Deus mudaria aquilo. A humildade estava errado. Agora vem, ele faz. Não, Zofar, desculpa. Zofar vem com uma certeza ainda muito mais, tipo, quebrando canela que nem o Anderson Silva, literalmente. Vamos ver o Jó 11:6 aqui. Vou compartilhar. E só com uma frase para termos espaço para falar de Eliú, porque é o mais sofisticado e o mais importante. Literalmente só vai querer, assim como se fosse o UFC, quebrar canelas, mas vamos ver o que ele responde aqui. 6, vamos ver. Dúvidas. Acho que você fala a mesma coisa, insinua que Jó está pecando de alguma forma, simplesmente não entende que o sofrimento que ele está vivendo poderia ser pior. Vamos ver. Porque. Sim. Isso. Aqui, 6. E disse assim. Irmã França, você pode ler para nós, por favor? A gente tá vendo só a tela do chat GPT, só. É isso que tem uma tela diferente, não tá a tela, Entendi. Peraí. a escritura. Esse aqui. Esse aqui. 6. Tá certo? 6? Tá. Não. Deixa eu aumentar aqui, calma. Tá certo agora? Uhum. E, peraí, deixa eu só aumentar aqui pra mim. Ixi, cadê a tela? Aumentou demais. Também tá. Calma aí. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que ela é duplamente eficaz. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Vamos ver como que fala em espanhol aqui, ó.
o 6. Praticamente diz assim: Deus te ha castigado menos de lo que tu iniquidade merece. O Deus tem te castigado, assim, tua punição é nada a comparação daquilo que você merece. Aham. Português fala exigir, espanhol fala castigar. A pergunta seria: já sentimos pessoalmente que poderíamos ter sido punidos como uma forma de consolação? A gente já se falou, não, poderia ter sido bem pior, né? Uhum. Estar punidos assim, poderíamos receber uma punição maior daquilo que a gente merece, porque nós somos pecadores, somos vermes perante Deus. Merecemos mais daquilo que a gente recebe em questão de punição. Pensamentos. E uma frase, você já recebeu esse tipo de pensamento na sua mente? Dizer, mereço mais punição daquilo que eu tenho. Sempre. 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 Não sei se é uma questão de, assim, nunca me acho merecedora de nada, mas eu sempre agradeço, eu busco sempre ser grata por todas as bênçãos, por tudo, mas eu falo assim, às vezes, né, quando vem uma bênção assim maior do que eu imaginava, eu falo, mas eu não mereço isso, tipo, mas eu agradeço, mas eu não me sinto muitas vezes merecedora. E é difícil, assim, porque eu sei, todos somos pecadores, né? Todos somos, mas eu falo assim, eu posso ser uma pessoa melhor, fazer mais. Por que eu não estou sendo? Por que eu não estou fazendo? Então eu me cobro demais. E eu sei que não é assim, que Deus ele é um pai amoroso. Não quer punir a gente, ele não quer, né? Ele tem um amor assim imenso. Eu acho que muitas coisas que a gente passa, é claro, consequências, muitas coisas é consequências das nossas escolhas, muitas vezes, mas quando vem assim uma bênção, né? Eu muitas vezes não me sinto não merecedora. Obrigado por compartilhar, ser honesta com a gente. Dri, você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria contestar o que a Fran falou, porque ela merece muita coisa, viu? Ela merece, o coração dela é muito bom. Eu acho que ela tem que ser mais generosa em aceitar em o merecimento e sentir que ela merece, porque realmente ela merece muitas coisas que o Pai Celestial deve ter reservado para ela, porque é um coração muito bom mesmo. Eu tenho o privilégio de conhecer ela do Pathway, né, lá do Brasil. E acho que ela é a única pessoa assim, que eu conheci lá no Brasil, que até hoje ela é minha amiga e a gente sempre não fala muito, mas a gente sempre tá aí na torcida uma pela outra. E nisso eu sou um pouco... Eu acho que eu mereço, sim, as bênçãos que o Pai Celestial tem para mim, porque eu falo, a gente se esforça para merecer as bênçãos, né? E é só isso que eu queria comentar, que eu acho que ela tem que ser mais generosa com ela mesma. Adorei, tem dois lados. Ana, aonde você está nesse espectro? Você acha que você não é punida tanto quanto você mereceria? Ou pela dificuldade? Olha, eu acho... Ah, perdão. Imagina. Eu acho que agora, na fase que eu tô, eu não tenho mais tanto esses sentimentos de que eu não mereço. Porque eu acho que eu mereço, sim. Nós somos filhas do Pai Celestial e Ele nos ama. E tudo que Ele tem, Ele quer dar pra gente. A gente não precisa fazer nada por merecer. O amor dele já é dado, o nosso valor já tá lá, sabe? Então, não sei, mas com certeza eu já tive fases em que eu me senti assim. Obrigado. Meg, fala para nós. Aonde você está nesse espectro aí, por favor? Eu acho que eu tô com a Ana também. Sinceramente, eu nunca senti dessa forma. Eu sei que ações têm reações, mas até, para mim, até bênçãos é uma palavra bem difícil para eu entender, porque se a gente pensar, né, tem tanta gente ruim
que a gente vê recebendo tantas coisas, né? E como é que é? Eu sou boa e não recebo essas coisas. Então, eu acho que, às vezes, como você falou, coisas só acontecem realmente sem razão, entendeu? E como a Ana falou, o Pai Celestial nos ama. Nós somos filhos do Pai Celestial. E Ele nos ama imensamente. E por que que Ele daria pedra se nós estamos pedindo pão, entendeu? A gente nunca faria isso com o nosso filho. Se o nosso filho está pedindo pão, a gente vai dar pão, entendeu? Então, para mim, eu nunca tive esse pensamento de que eu não mereço. Muito bom. Então, fantástico. Vamos, então, entender uma das formas mais inevitáveis de nos relacionarmos com Deus. E bem a partir dos nossos primeiros passos com as nossas figuras simbólicas de crescimento paterno e materno. Então, a Meg nos fala que um pai não faria isso. Vocês não fariam isso com seus filhos. Mas acontece que tem pais que sim fizeram isso com seus filhos. Onde ficou esse condicionamento tão claro, apanharam tanto em questão, e até disseram, você não apanhou mais do que você merece. Que aquilo, então, fica como um padrão de relacionamento com Deus. Então, abaixamos a cabeça usando aquilo que é familiar. E é isso que Jó tenta, então, questionar. Posso me relacionar com Deus diferente do que vocês, amigos? Vocês falam de Deus, eu falo com Ele. Eu quero descobrir como que Ele é, então, porque inevitavelmente vou trazer meus viés do corpo com respeito a que se meu pai me dava tudo quando eu pedia e me exigia pouco, então é isso que eu vou pensar que Deus faz comigo. E do mesmo jeito, se minha mãe ou meu pai não davam nada, sempre me diziam, não tem, não tem, não tem, de volta a gente compra, etc, etc, etc. Então vou pedir nada, vou aprender a não pedir nada e vou me virar sozinho. E vou agradecer, mano, tudo bem, vou ter um relacionamento bonito. Mas enquanto a pedir, você sente incômodo, você sente muito mal de você ter que pedir para Deus alguma coisa. Então, essas são as primeiras questões que Jó tenta falar. Posso, então, me diferenciar da minha experiência com meu pai e com minha mãe? Eu entendo que quando for adolescente, quando for infante, não vou poder. Mas já quando for adulto, uma pessoa, então será que eu posso, então, partir as águas e dizer daqui para frente, vou tentar, então, sim, posso ter uma referência, mas não vou usar aquilo como um padrão universal de como que Deus é para com todo mundo e como que ele tem que ser para comigo. Vou descobrir. É como alguém que tem um relacionamento muito tóxico. Então vai ter medo a se relacionar com alguém mais ou vai sentir que todo mundo é assim. E pode não ser 90% dos momentos, mas se os 5% for, já então vai achar que aquilo sempre é o jeito, é o padrão. Então, redescobrir, o Jó nos diz, começa com a queixa, começa com sofrimento e começa com constantes perguntas a Deus. E os amigos, então, se tornarão uma forma de filtrar quanto, então, nós queremos desenvolver um pensamento com Deus, uma relação com Ele. Todos eles tentam explicar por que o sofrimento. Nós já sofremos de diversas formas. Nós todos já choramos de alguma forma, até não ter mais lágrima. Nós já vivemos uma situação até dormir ficou complicado. Ou até desejar dormir logo para não pensar naquilo. Aconteceu de muitas formas e até às vezes até o corpo esquece. Às vezes não. Eliú vem de uma forma mais sofisticada e ele diz: sofar, humildade, ele faz. Tá bom, mas suas explicações sobre o sofrimento são simplistas demais. Ouçam-me, porque eu vou explicar como que é então o sofrimento. Então Eliú começa a fazer questão de nos mostrar algumas partes muito bem desenvolvidas, mas que ainda assim ficam curtas a respeito daquilo que nós entendemos agora sobre o sofrimento. Começamos com Jó 33, 14 ao 18. Vamos voltar para o português. Muito bom. 14 e 18. Não. Ótimo. Ana, você pode ler para nós, por favor? 14, 15 e Meg, se puder ler 16, 17.
Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes cela sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Muito bom. Então, praticamente está dizendo assim, Eliú, desculpa. Ele disse, pessoal, vamos nos compreender com a primeira parte do sofrimento. Deus, às vezes, usa o sofrimento porque ele vem em sonho e visão de noite e a gente não ouve ele. A gente esquece, a gente está sobrevivendo tanto que esse é o único jeito dele nos chamar a atenção. Então, ele faz questão de vir, embora ele constante, a gente que é inconstante. A gente, às vezes, não consegue ver quando ele está falando com a gente. Ele fala conosco constantemente, só que aí esquecemos, e ele traz o sofrimento como uma forma de chamar nossa atenção. Eu não acho que seja necessariamente errado. Acredito que Deus pode, sim, ter esse privilégio de usar essas ferramentas de trazer o sofrimento como uma forma de chamar nossa atenção do dia a dia, né? Provações que nos fazem pausar, nos fazem ir muito mais devagar e prestar muita mais atenção do embalo da vida. Alguém tem algum problema com o que o Eliú acabou de falar aqui? Não? Eu acho que todos nós acreditamos que Eliú não está errado nesse sentido. Então, continua Eliú continuar falando sobre o porquê o sofrimento. O sofrimento é, às vezes, para chamar a tua atenção. Não há nada errado com isso. E aqui, no 15, continua dando outra explicação do porquê que o sofrimento seria importante. Dri, você pode ler aí ou tá complicado? Não quero que você dirija e você bata o carro porque você está lendo. Acho que não está. Tá desativado o microfone. Ok, vou ler. Qual que é o versículo? 15. 15. Livra o aflito da sua aflição e na opressão lhe abre os seus ouvidos. Bom, vamos ver. 8. Estou ouvindo meu. Mais? Não. Sim. Ele vai falar com muita poesia que às vezes é fácil a gente se perder. Então, ok, aqui o sofrimento. Meg, pode falar o 10? E abre-lhes os seus ouvidos para seu ensino e diz-lhes que se convertam da maldade. Muito bom. Então ele diz praticamente o sofrimento pode sim para chamar a tua atenção, interromper o teu embalo do dia a dia, a tua rotina, para fazer você se lembrar dele. O sofrimento também pode te ensinar. O sofrimento pode te ensinar a você se arrepender, a você observar o que você está fazendo de errado, a você melhorar, a você ser purificado. O sofrimento pode trazer todas essas bênçãos. E às vezes Deus usa o sofrimento dessa forma. O que vocês acham? Acho que é válido ou não? Alguém tem algum ponto no particular? Estamos já perto de terminar. Mas aqui a parte interessante é que sim, Deus realmente pode usar o sofrimento como uma ferramenta de atenção, como pode trazer certas situações de purificação através do sofrimento. Mas aquilo que Eliú fica curto na sofisticação da mensagem dele é que ele não está errado, simplesmente ele está incompleto, porque o sofrimento amplificado nem sempre faz que uma pessoa se arrependa e mude os seus caminhos. Sim. Tem um ponto de bifurcação, então, no sofrimento de uma pessoa que faz, interessantemente, é aquilo que a gente vai se dividir e tentar conversar, qual que é esse elemento que faz que uma pessoa tenda a se encostar de um lado do que do outro, que faz que o sofrimento e Eliú não consegue reconhecer completamente, e ele assume a responsabilidade que o sofrimento vai sempre te trazer a Deus, e não é assim. Paulo reconhece também aquilo, mas Eliú não.
E o que ele não reconhece é que, às vezes, o sofrimento, o mesmo sofrimento, pode fazer que uma pessoa possa trazer compaixão ou amargura, humildade ou orgulho, fé ou cinismo, se render ou se ressentir. Então, qual que é a diferença, então? O que faz que aquela pessoa possa se encostar em um e não no outro? Eliú foca-se no sofrimento. Provavelmente a pergunta mais indispensável que Eliú pode nos trazer o que está no sofrimento que pode você se aproximar a Deus? Mas uma pergunta mais completa seria: o sofrimento está aqui, mas a minha interpretação do sofrimento me ensina porque Deus pediu para ser dessa forma? Ou é um processo independente que acontece pelo simples fato de eu ser quem eu sou? Muito complicado? Vamos colocar um exemplo um pouco mais gritante. Um estupro como uma forma de sofrimento, se alguém falar é que Deus está te mandando seu sofrimento para você aprender, seria totalmente revoltante. Como que é possível você me dizer que Deus está me ensinando com esse sofrimento através dessa experiência? E Jó nos mostra que não é assim. Jó nos mostra que esses processos independentes não tiram a oportunidade de uma pessoa interpretar esse sofrimento segundo as características daquela pessoa, mas que é independente da ação. Ou seja, que uma pessoa decida aprender ou não, não quer dizer que é imediato a vontade de Deus para acontecer. Vamos trazer outro exemplo menos forte, por se dizer assim. O que importa é a interpretação desse sofrimento. Ou seja, duas pessoas podem viver um mesmo divórcio e uma conclui: Deus me abandonou, a outra conclui: Deus foi o único que ficou. Nesse evento semelhante, tem dois significados diferentes. Então, não é o fato em si, é o que significa daquele fato, independente da vontade de Deus, como um ser autônomo com capacidade de arbítrio. Então, Jó, na verdade, a evidência dele não é simplista, mas permite, então, enxergar a capacidade individual e autônoma de uma pessoa como um ponto mais forte para que também ela possa se relacionar a Deus. Não necessariamente para perguntar e receber uma resposta de por que eu fui divorciado, por que eu fui estuprado, mas, e não por perguntar, o Senhor mandou isso para eu aprender? Não. Independente das situações que vão além da minha compreensão, se eu me dou a oportunidade de aprender, cedo ou tarde, vou aprender. Posso desfrutar desses momentos de sofrimento, como as pessoas dizem? Você tem que desfrutar. Não. Jó nos mostra, não, você vai se queixar, você vai sofrer, você vai chorar. Está certíssimo. Não te faz menos filho ou filha de Deus. O problema não é esse. O problema é você, então, substituir o teu relacionamento com ele por indiferença. Então, Eliú realmente fica perto, mas ainda assim é incompleto. Claramente entendemos que uma situação adversa, sim, pode criar parálises, culpa, medo, mas também pode aquilo mesmo não ser evitado e transformar aquilo em resolução, paz e ação. É o pêndulo que Jó nos mostra. Então, sim, o sofrimento é importante, mas o ensino que vem do sofrimento, muitas vezes, não sempre, pode ser totalmente independente da vontade de Deus. Muito bom. Tudo aquilo que foi falado, nós vamos dividir, nós estamos já para fechar, falta mais 15 minutinhos, e vamos falar só o que achamos daquilo que esse homem barbudo acabou de falar. Eu acho que tá legal, não tá legal, discordo, não discordo, tá tranquilo. Se discordar ou não. Isso aqui é para termos uma noção. Posso me relacionar na minha vida cotidiana com esse exemplo ou não? Será que todo sofrimento eu vou ter que aprender mesmo? Será que todo sofrimento vem de Deus para me ensinar? O que eu acho? Enfim, fiquem à vontade. Vamos nos dividir novamente. 3, 2, 1.
Você tá no mute. Sequestradas de volta, desculpa aí se alguém ficou no meio do pensamento, cortei. Eu queria lhes agradecer, sim, falsas humildades, que essa oportunidade de ter aqui com vocês, de ouvir os seus pensamentos, me nutre muito. São respostas de conversações que eu tenho com Deus. Sofrimento e os mistérios que a gente tem que permitir Deus se reservar, mas também permitir a gente se manter nessa constância. Dri, você estava falando, não sei se você se sinta à vontade de compartilhar a sua experiência com seu pai e sua mãe, mas eu achei fantástico, relevante, se sentir a gente compartilhar com todos nós, com todos nós. Então, meus pais, minha mãe trabalhava no banco, eu tinha uns 15 anos, agora eu tô com 45, né? Mas eu tinha 15 anos na época em que a minha mãe decidiu, né, divorciar. E foi uma experiência bem difícil para mim, porque a gente sempre quer ter o papai e a mamãe em casa, né? Eu estava acostumada e minha mãe é muito nervosa, ela trabalhava no banco e o banco lá no Brasil é uma loucura, aquele estresse, né? Ela chegava muito nervosa em casa, às vezes sem paciência, sabe? E eu brigava com a minha irmã, já era motivo para chinelada, ficar de castigo, era muito nervosa. E meu pai, ele era advogado, mas às vezes ele tinha dinheiro, às vezes não, e isso estressava ela. E aí ela, não sei o que aconteceu, eu não, também não sei muito dos negócios do meu pai na época. Eu sei que ele tinha um primo que fazia umas coisas meio erradas, ia para terreiro, eu não sei o que eles faziam, mas minha mãe começou a ficar muito chateada e resolveu não querer mais ele em casa. Daí ele se mudou para casa da minha avó. E, enfim, foi difícil, porque minha mãe, ele tentou voltar e a minha mãe não queria ele em casa de jeito nenhum. Então, eu vi cenas, assim, da minha mãe expulsando ele de casa, meu pai chorando. Isso doeu na minha alma, né? Ver meu pai triste. E eu não queria, claro, né? Uma menina de 15 anos, né? Então, assim, eu sofri muito. Eu não queria que os meus pais se separassem. Mas, enfim. Depois, que nem eu comentei lá, minha mãe ficou mais tranquila, meu pai se adaptou lá na casa da minha avó, e assim foi, né? E assim, eu acho que eu não. Claro que meus pais eram casados, então um não conhecia o outro, então eles que têm que julgar o relacionamento deles, não eu como filha, né? Mas, por mais que para o filho seja difícil entender, eu acho que quem tem que decidir é o casal, que eles que vão suportar a vida juntos, né? Um ou outro. Então, se eles acham que não dá mais, que nem minha mãe, acho que ela estava no limite já, porque meu pai às vezes tinha dívida e ele talvez mentia que tinha pagado e não pagava as contas. Ele era muito desorganizado com dinheiro, e isso enfraqueceu o relacionamento deles, entendeu? E dinheiro realmente é um problema. Se você não tem controle financeiro dentro do casamento, pode ser, acho que é uma das principais causas de divórcio. É isso, né? Então, às vezes a gente tenta ser mais controlado para poder manter um equilíbrio no casamento. Mas, enfim, é um sofrimento, tanto para os filhos quanto para o casal, né? Eu estava conversando com a Fran também, ela explicou um pouco do processo dela, do divórcio, do trauma que é para todo mundo, até se reerguer, acostumar com a nova vida, enfim, se reerguer, reconstruir, né? Obrigado, porque eu quis trazer a atenção de todos nós, o teu exemplo no particular, porque um evento em si produz diferentes divergências de sofrimento. O sofrimento entre eles, como pais, entre pais e filhos, os filhos com eles mesmos, os pais com os pais, enfim, tem N variedades daquilo que significa. Eliú, então, diria, o sofrimento pode te ensinar. Um filho diz, eu aprendi desse sofrimento que eu não quero esse tipo de problemas de dívida com dinheiro e tal. Ou a mãe poderia dizer, não, é melhor cortar aqui do que sofrer ainda mais. Tem diferentes divergências de sofrimento, de entendimento. O sofrimento sempre ensina? Não. E o que Jó tenta acertar? Não. Mas o que faz a diferença entre se inclinar de um lado versus o outro? A profundidade do vínculo de significação
da fé. A profundidade do vínculo de significação de fé, como primeiro alicerce. Posso ter esse alicerce ali, então posso ter um vínculo de profundidade, de significação da fé em Jesus Cristo. Tenho fé em tudo, em tudo. Sinto que não mereço as bênçãos de Deus, eu tenho fé de que não mereço as bênçãos de Deus. Tenho fé em que não vale nada, tenho fé naquilo também. A fé é constante e é para tudo. Mas quando é focada em Jesus Cristo, tem outro tipo de promessa, outro tipo de significado. Tanto, não é uma questão moral, não é uma questão de bem ou mal. A fé é uma característica essencial do ser humano, no seu desenvolvimento, de acreditar além do que as provas mostram. Esse anelo constante que leva uma pessoa a crescer em diversas formas. E a fé vai, então, tanto para o desânimo, como para a falta de certeza, como para aquela que é absoluta. Tenho fé que tenho dúvida. Tenho fé que não tenho nenhuma dúvida. A fé, então, descreve-se sozinha como carente se não vem junto com caridade e esperança. Porque a confiança, então, são os padrões do passado, que eu posso ter certeza. Aconteceu A, B, C, então sei que pode acontecer aqui no futuro. Mas a fé é olhando para frente. Porém, então, se eu complementar com esperança e caridade, a possibilidade de ressignificar aquilo é infinito. E é tão robusto, com tanta força, que não tem como mudar. O que definiu, então, a capacidade de Jorge não se ressentir permanentemente foi a fé que ele tinha na ideia de ter um relacionamento com Deus. Então, eu tenho um relacionamento. Fica bravo, fica magoado, o que for, mas nós vamos conversar. Nós vamos conversar, nós vamos resolver. Ele tinha fé de que Deus iria e estaria permanente ali com ele. Então, Eliú não está errado, mas está incompleto. E a fé, então, nos ajuda a entender que se eu acredito que não mereço alguma coisa, não é por falta de fé, é por como direciono a minha fé sobre aquilo que eu acho que eu mereço. Porém, os milagres acontecem, sejam para ser denominados como ruins ou como bons, fica na percepção daquele que observa. Porque um evento assim pode ser denominado como muito bom ou muito ruim, dependendo de quem observa, dependendo de quem experimenta esse evento. Uma situação cotidiana como a falta de oportunidades geralmente se associaria a coisas muito ruins. Mas para muitas pessoas acaba sendo exatamente o impulso que elas precisam para inovar coisas que nunca foram pensadas. Um exemplo disso seria, por exemplo, exatamente para não levar para exemplos cotidianos muito extremos, que acabamos de falar, mas digamos o invento do avião. Não tinha-se provas claras e científicas, empíricas, que pudesse construir uma máquina que pudesse te desplaçar de um lugar para outro. Só tinha tentativas que poderiam indicar que aquilo poderia ser possível. Mas se continuou com essa fé e essa possibilidade e o amor de que podia ser possível. Se pode ser possível, então vale a pena totalmente ir aquilo, porque não é o resultado que me traz paz e felicidade, é o processo de busca. Esse processo de busca, então, é maravilhoso, porque não importa o que aconteça, pode morrer um filho amanhã, eu vou chorar, eu tenho que xingar Deus, tenho que for, mas meu relacionamento com Ele é o meu maior deleite. E, porém, não é o fato de poder vê-lo de volta, ou de ter certeza que eu vou estar com Ele, é o fato de que aquilo já é o que é, mas então me ajuda a entender mais como que Deus age, como que eu ajo, como que eu entendo as coisas, como que eu faço para viver
E nesse mundo que é tão curto, que o único que pede é você amar, com intenção, acreditando de que tudo deve e pode dar certo para você e que não implica você não sofrer. Que você pode aprender do sofrimento, mas nem sempre é Deus que está mandando esse sofrimento para você aprender. Às vezes sim, às vezes não. Esse é o mistério de Deus. E que coisa mais fantástica de poder perguntar para Deus. Me diga o que eu faço, como que eu faço. Ah, sim, mas também me diga o que o Senhor acha de mim. E Ele me responder em mensagens e em formas que não são verbais. E designar esse significado como uma resposta diária. De que agora havia a mão de Deus. Aquilo eu escolho ativamente pensar naquilo. Então, aí acrescenta a nossa fé de uma forma muito particular. Agora, para terminarmos aqui, todos nós, gostaria de perguntar para vocês seus pensamentos e sentimentos, só para concluir, e dali fechamos missa, né? Fechamos a missa aqui e vamos todos em paz. Minha irmã Fran, o que vem na sua mente, minha irmã Fran? Fala para nós, por favor. Calma aí. Pronto, agora eu coloquei o som. É difícil, assim. Acho que muitas vezes eu tenho talvez agido mais como um adolescente do que com a maturidade de um adulto, porque às vezes eu penso assim, na verdade, assim, o Senhor começa a minha bênção patriarcal falando, a primeira frase é, o Senhor não se esquece dos seus filhos, mas eu acho que ele sabia que ele tinha que falar isso para mim, porque muitas vezes eu sei que ele não esquece, tipo, é óbvio, Deus não vai esquecer os seus filhos, mas ele falou aquilo para mim porque ele sabia que muitas vezes eu ia achar aquilo, que tanta coisa acontecendo, acho que ele me esqueceu, está preocupado com outras coisas, né, outras preocupações. E com isso, muitas vezes acaba enfraquecendo um pouco até minha fé, até meu desejo de ser mais assim clara nas orações, nos pedidos, que ultimamente a Adri chegou a comentar das orações, que minhas orações também, quando a gente fala assim, será que passou do teto? Foi tão básica, assim, eu nem tenho pedido. O que eu sempre foco é muito meus filhos, então que o Senhor cuide, proteja, que eles tenham saúde física, mental, espiritual. Eu foco muito nos meus filhos e na minha mãe, em especial. Mas eu não ando pedindo nada para mim, nada mesmo. Talvez essa aula mostre que passou da hora de ter uma comunicação melhor, né? Me conhecer melhor o Pai Celestial, né? E o que ele tem preparado. Adorei, Fran, obrigado por isso. Eu adorei a parte que você falou, de me conhecer melhor, porém posso ser mais honesta, porém posso ter uma conversação com Deus muito mais real. Uhum. Ana? Eu acho que uma coisa que eu tenho pensado e que a gente conversou aqui no Breakout Room foi que eu falei assim que a gente tinha, como pais, os nossos filhos vêm com sentimentos, os big feelings, os sentimentos grandes, que eles estão odiando o mundo, até xingam a gente, né? Mãe, você é horrível, odeio você, mãe, você é a pior mãe do mundo. Pelo menos os livros de psicologia que eu tenho lido, assim, de parenting, sempre falam pra gente acolher, né, as emoções das crianças e deixarem eles se sentirem seguros em compartilhar esses sentimentos negativos, né? E se eu tenho esse amor o suficiente para deixar os meus filhos serem quem eles são comigo, eu fiquei pensando do amor do Pai Celestial por mim. Ele quer a versão Ana 100%, a versão vulnerável da Ana, a versão da Ana que às vezes vai sentir raiva, que às vezes vai sentir alegria,
mas que se sente confortável em se expressar, ter esse tipo de comunicação aberta com o Pai Celestial, porque se a gente só tentar ignorar esses sentimentos negativos, só vai dar errado. A gente tem que sentar com esses sentimentos, tem que aceitar que às vezes a gente tem esses momentos de dúvida, de medo, e falar com ele, porque é só ele que vai poder nos libertar desses sentimentos. Então, sei lá, era isso que eu tô pensando. Adorei, porque essa é uma mensagem de Jó para nós. Conversa com Deus, se ele vai te ouvir, independente do que for, só fala com ele. Mas queremos ser percebidos como se fôssemos falar com o chefe do chefe. Aí você fala com respeito, você fala com a cabeça baixa. Não, eu quero falar com Deus como eu falo comigo mesmo. Eu quero falar com ele porque ele me conhece, porque ele é meu. E vai além de formalismos e etiquetas. Vai com o desejo de me conectar. Adorei, fantástico. Adri, palavras finais para nós e terminamos com a Meg. Ok, eu gostei muito do que a Ana falou sobre os filhos, né? Porque realmente os filhos, eles jogam toda a emoção em cima da gente, né? Meu filho, às vezes, mãe, você... Às vezes eu sou culpada mesmo. Mãe, você nem ouviu o que eu falei. A minha filha mesmo, ela fala baixinho, então se eu não estiver bem, assim, conectada com ela, eu nem entendo o que ela fala, ainda mais em inglês, às vezes eu não entendo o que ela fala em inglês. Apesar do que eu falo em inglês, às vezes entendo, mas às vezes ela fala tão baixinho que eu me perco, e às vezes ela nem tem paciência comigo e me deixa no vácuo, fala, não quero mais. Falei, então tá bom. E às vezes o meu filho também vem, fala as coisas para mim, fala, opa, peraí, tal, eu rebato, mas depois a gente tenta. Eu achei interessante que ela falou sobre a gente tomar as emoções dos nossos filhos, porque a gente é né, o espelho deles. E eu gostei muito também do que ela falou sobre do Pai Celestial, da nossa comunicação, né? Que nem você falou também que Jó, ele tinha uma... Eu acho que Jó, ele tinha uma comunicação muito forte com o Pai Celestial, que senão ele não tinha aguentado tanta coisa que ele aguentou na vida dele, se ele não tivesse essa fé, sei lá, alguma coisa essa esperança que ele tinha de que o Pai Celestial, de alguma forma, ia, no final, socorrer ele, entendeu? E daí eu lembro que a presidência da Sociedade de Socorro falou exatamente isso, que o Senhor, ele não quer que a gente só vá para agradecer ou pedir para as outras pessoas, ele quer que a gente leve as nossas dores, nossos pecados, as nossas falhas para ele, tudo isso na oração. Ele não está lá só para ouvir a gente, obrigado por esse dia, que amanhã seja bom e que, né, e abençoa a gente, mas tudo que a gente está aqui entalado, que ele quer que a gente se desabafe e que com certeza ele responde, né? Ele conhece o nosso coração, mas acho que quando a gente externa isso na forma de oração, fica mais claro, igual a Fran falou, né? Fica mais claro, né, pra gente sobre isso daí. E é isso, minha conclusão é que foi muito bom falar com vocês sobre Jó, dar essa continuidade, né? E falar sobre sofrimento, que nem sofrimento a gente tem mesmo, né? E não é só a gente, todo mundo tem. É pequeno, é grande, é de todas as formas e tamanhos. E vai da gente aceitar e ter a fé para overcome, né? A gente driblar, ou então, como fala, a gente superar isso. Fantástico, porque mostra que podemos aprender em Deus também, ou aspirar pelo menos, a não reagir com a menor provocação. Como o Provérbios dizia, não tenta Senhor teu Deus porque ele é rápido na ira. Jó diz, não é assim. Você pode falar com ele. A tua percepção é através da lente da tua experiência. Mas Jó nos mostra que Deus não vai reagir imediatamente com a tua primeira queixa, com a tua primeira emoção. Adorei. Meg. Eu acho que com esses dois, né, workshops que eu já participei, o outro que eu ouvi, o que tem ficado a impressão em mim é como Deus é complexo, o evangelho é complexo. Eu acho que a minha vida inteira, para mim, eu era black or white, entendeu? Essa vida de viver no cinza, para mim, era a pior coisa do mundo, se é pecado, eu vou pro inferno, entendeu? Ou eu faço ou eu não faço. Mas agora que estou aprendendo mais e ouvindo todas essas coisas que vocês falaram, acho que me ajudou a entender
essa complexidade, né? Que nós somos pessoas, nós somos complexos, nós temos sentimentos, pensamentos, e que é ok. É bom você ter. Você tem que ter, né? Como eu estava falando com a Ana, para a gente aprender. Como é que a gente vai aprender? Esse foi o objetivo de Deus de nos mandar aqui na Terra, para aprender, né? E como a fé do jeito que a gente sempre aprendeu, é que se a gente não faz nada, né, a nossa fé acaba, ela precisa de ação, se a gente faz algo certo, a gente recebe bênçãos, mas eu aprendi que nem sempre vamos receber as bênçãos que a gente quer, nem sempre do jeito que a gente quer, e às vezes vamos receber sofrimento, né? E Deus ainda nos ama e às vezes isso acontece o que tem que acontecer mesmo, né? É muito complexo, não é simples. Adorei porque você falou a palavra complexo, não complicado. E complexo simplesmente é que nós todos somos uma parte muito mínima de um sistema muito, muito mais grande. Tá? E que é muito mais além do que a gente poderia entender, mas não quer dizer que seja impossível, mas que permitimos que o mistério de Deus também se manifeste de uma forma completamente amorosa, além do nosso entendimento. Hoje tive a bênção de poder dar um pequeno pensamento espiritual. A Meg estava ali no conselho de ala. E praticamente vamos ver outras pessoas que fazem A mais B e se não deu certo é porque você pecou, porque você errou. Se aquela bênção foi tirada da tua vida é porque alguma coisa você fez de errado. Pode ser, mas nem sempre é o caso. E, obviamente, se você tem essa dúvida, se você tem esse problema interno, podemos ir com um líder, com um pai, com um tio, o que for, e tentar procurar respostas, mas não é o ponto. O ponto é, se for para com nós, de direcionar a busca dessas respostas. Procure essas respostas, mas não pela resposta em si, mas pela jornada que significa você conhecer a Deus de uma forma que você não imagina. Uma forma que vá simplesmente além do teu entendimento de pedir a Deus bênçãos e condicionado e mecânico. Não, que seja uma fé completamente viva. Todos têm amizades que se permitem falar coisas com essas amizades que não falariam com seus cônjuges ou não falariam com seus outros amigos, ou não falariam com ninguém mais. E até piadas também. Que maravilha poder ter certas coisas com Deus que posso dizer, eu me permito isso contigo, Deus, não com ninguém mais. É maravilhoso, satisfatório. Obrigado por esse workshop aqui com vocês, me ensinaram muito de coração, não estou falando só para elogiar vocês. Temos nossa última reunião semana que vem e nós vamos falar sobre a oscilação de sentimentos e emoções de Jó e a resposta que Deus dá a ele. E que seja uma semana muito boa para vocês. Mando um beijo, um abraço. Bati umas capturas de tela com seus sorrisos, mas se quiserem podemos... Ai, não. Eu tô mal o tempo todo. Faz sorriso aí, coloca um sorriso permanente, sorriso de sofrimento por trás, escondido. Eu nem pensei no meu cabelo. Todo mundo com sorriso, mas sofrendo por dentro. Não tô brincando. Essa foi Adorei! Olha só que sorriso maravilhoso, ficou fantástico. Muito bom. Sofrimento real. Mas tudo bem. Olha, beijo para vocês. Fran, obrigado por estar aqui. Ana, Dri, Meg, muito obrigado. Tchau, Obrigada, meninas. Beijos. Prazer. Tchau. Tchau. Tchau.